Vamos orar todos juntos. Senhor Deus Pai, Santo e Misericordioso que nos ama, o Senhor Deus planejou nesse último tempo, realmente nos salvou, e este mundo cheio do pecado, realmente cheio das malícias, nós fomos diferenciados. E pela presença do Senhor conosco, o Senhor está nos ajudando, trabalhando, nos conduzindo, para que nós possamos estar nesse rebanho santo e venerável, que é a igreja, servindo a palavra do Senhor Deus. E nesse último tempo que o restante, o Senhor Deus possa permitir a graça para que nós possamos viver pela sua glória. E o Senhor sempre está nos ajudando, conduzindo, através dessa toda essa graça. Nós agradecemos e damos louvores diante do Senhor Deus Pai. Senhor, nesse tempo agora também, essa sua grande graça, nós que fomos salvos, todos estamos reunidos diante do Senhor Deus e estamos ouvindo e louvando realmente esse amor tão grande que o Senhor fez, aprendendo a sua palavra para estarmos em comunhão santa dentro do Senhor, participativos, Senhor Deus. O Senhor possa realmente permitir graça nesse tempo agora também, realmente estando presentes conosco e permitindo a graça e cuidando cada um de nós. Realmente através da mão gloriosa do Senhor, que o Senhor possa nos sustentar. Realmente com cheia da sua graça, que nós possamos estar cheios realmente da sua palavra, Senhor Deus. Que o Senhor Deus, realmente nós como seus filhos, sem nenhuma vergonha, que nossa vida nessa terra, ela não seja em vão, Senhor Deus. Que realmente seja por causa da palavra e da glória do Senhor Deus. E que o Senhor Deus permita realmente esse trabalho santo realmente que possa ser realizado em nós, Senhor Deus. E o Senhor possa estar junto conosco trabalhando. Então daqui a poucos dias o retiro de verão que irá acontecer. Muitas igrejas que estão pelo país todo, realmente eles possam estar se esforçando reunidos, Senhor Deus. Que o Senhor Deus permita a sua grande graça para que possa acontecer o trabalho da evangelização mais uma vez. Realmente nesse tempo agora, que o Senhor Deus permita a graça para que todos nós possamos ser utilizados para esse trabalho glorioso. Realmente através do poder realizado pelo Senhor Deus, que esse grande trabalho do Senhor Deus possa realmente fazer com que possa se tornar uma glória para diante do Senhor Deus em nós, que nós possamos realmente fazer esse trabalho perfeito diante do Senhor. Todos os nossos irmãos e irmãs que não puderam estar presentes aqui hoje, aqueles que estiverem no meio da doença, que o Senhor Deus restaure a saúde. Para aqueles que estão em tentação no seu coração, que o Senhor Deus realmente permita a graça para cada um individualmente, permita a graça necessária. Que o Senhor Deus permita a sua graça para que nenhum se perca. Nos tempos necessários, que o Senhor Deus nos permita a palavra que é necessária. Que o Senhor Deus possa nos mostrar qual é o cheio da sua graça, que nós possamos compreender realmente o que é essa sua fartura, Senhor Deus. Esse Senhor que nos faz compreender essas coisas, nos permita a palavra agora. Que o Senhor Deus, através da sua palavra, nós todos possamos ser fortificados mais uma vez diante do Senhor Deus. E oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos procurar na Bíblia. Romanos capítulo 1. Novo Testamento. Romanos capítulo 1. Versículo 16 até o 17. Eu irei ler. Romanos capítulo 1. Versículo 16 até o 17. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, porque está escrito: mas o justo viverá pela fé. Até aqui.
O tempo está bem quente agora. Então, mas mesmo assim, no verão, é necessário que esteja quente para que os alimentos eles possam amadurecer melhor. Se no verão fosse igual à primavera ou outono, que fosse somente aquele tempo normal, bem resfriado, então com certeza as alimentações eles não iriam amadurecer tão bem. É por isso que estar quente é necessário também. Durante o inverno, quando está frio, dizem que aqueles pinheiros, eles quando aguentam o frio, depois no verão, quando chega a primavera, ele começa a realmente surgir novos ramos, novos galhos. Então aguentar aquele frio, aquela árvore que aguentou aquele frio no inverno, ele se forma resistente para que possa dar lugar para novos ramos e cresce durante mais um ano. E depois na próxima primavera, ele vai se fica mais resistente e cresce outros ramos novamente. Então é por isso que eles aguentarem o frio daquele inverno. Realmente é algo necessário, penso eu. Ou seja, frio, calor, nós não gostamos muito, não é? Então eu não gosto de coisa fria, também não gosto de coisa quente. Então seja frio, seja quente, depois que passar quando nós olhamos, nós podemos dizer que todas as coisas realmente foram necessárias e bons para nós. Então, realmente nesse momento quente nós estamos fazendo esse retiro de verão. Então muitas pessoas nesse realmente verão tão quente, no trabalho de cada um deles, eles vão conseguir realmente as férias ou as folgas de verão e eles vão para a praia ou eles vão para o exterior viajar. Eles vão buscar realmente um trabalho realmente de descanso naquele momento. Mas nós todos vamos realmente devolver essa folga para a gente do Senhor Deus e vamos todos realmente suar e trabalhar, se esforçar para que muitos espíritos que ainda não receberam a salvação realmente possam ouvir o Evangelho, para que o espírito deles realmente através dessa palavra tão realmente esse trabalho tão misericordioso diante do Senhor Deus possa ser realizado na vida deles. Por isso que realmente no retiro de verão, nós cristãos estamos todos orando juntos e para todos os familiares que ainda não receberam a salvação, os vizinhos, os amigos, qualquer um que seja, que todos eles possam ser conduzidos para diante do Senhor Deus, para que o trabalho realmente da evangelização diante do Senhor Deus possa ser realizado, para que cada um de nós, realmente a nossa liberdade realmente seja dada diante do Senhor Deus. Realmente não é porque alguém veio e nos obrigou a fazer algo, mas sim nossos bens materiais, nossa felicidade, todo o nosso trabalho, nós estamos realmente sacrificando para que muitos espíritos possam receber a salvação. Nós nos esforçamos dessa maneira. Então uma pessoa disse assim, diz que quando um soldado ele está trabalhando, ele quando soa bastante, ele derrama menos o sangue na guerra. Então com certeza isso deve ser a verdade. Então, quando nós nos esforçamos, derramamos nosso suor, realmente nós, quando nos esforçamos, sacrificamos bem mais, mas o trabalho da evangelização, da salvação é realizado. Então, se olhamos em 1 Coríntios, ele fala que realmente aquele que planta pouco, realmente colhe pouco. Realmente você plantar quer dizer que você está se sacrificando. Então, quer dizer que agora a plantação, eu realmente preciso comer algo agora. Mas eu não vou comer aquela alimentação que me sobrou. Eu vou plantar para que surja mais. Então eu vou ganhar em 30, 60, 100 vezes mais. Então da mesma maneira, nós todos, a nossa forma, a nossa liberdade, nosso tempo, nossos bens materiais, nossa felicidade, se precisar até a nossa vida, e quando eles são sacrificados diante do Senhor, muitos espíritos podem receber a salvação. Nós derramamos realmente muito suor
No retiro de verão, nós podemos ver que muitos espíritos eles vão conseguir a verdade e a liberdade. E assim, todos eles, realmente espíritos mortos que precisavam ir para o inferno, realmente pelo trabalho do Senhor Deus, irão ao céu. O Senhor Deus, realmente Ele permite a graça para que realmente através da morte do Senhor Jesus, realmente aquele trabalho efetuado pelo Senhor Jesus na cruz realmente se torne a salvação para nós. Realmente aquele sofrimento da cruz, nós que estamos testificando pelo mundo todo. Nós por somos participantes dessa cruz, por estamos realmente participando desse sofrimento do Senhor Jesus. Realmente nós recebemos a salvação, esse é o trabalho do Senhor Deus. Então, mas como é que nós realmente que recebemos a salvação, como é que podemos vagamente fazer esse trabalho da evangelização, da salvação? Então nós não temos nem um pouco do que temer. Então realmente se nós pensamos na graça do Senhor Deus, nós realmente, pelo Senhor Deus, qualquer tipo de sacrifício que seja nós podemos fazer, mesmo que nós morramos, realmente nós não podemos realmente pagar toda essa graça do Senhor Deus, retribuir, mas realmente nós estamos dando a nossa vida, precisamos estar realmente sujeitos a essa evangelização. Então realmente daqui a poucos dias irá acontecer esse retiro do verão, e nesse retiro de verão dessa vez, realmente diferente de antes, será 7 etapas. Então continuamente serão contínuas 7 etapas. Realmente para que o trabalho da evangelização possa acontecer, para que muitas pessoas possam receber a salvação. Então durante essas 2 semanas que passaram, eu estava nos Estados Unidos pregando o evangelho. Realmente em Los Angeles também, pregando realmente o evangelho na igreja de Los Angeles. Fazendo um retiro de verão lá nos Estados Unidos. Os Estados Unidos aqui tem uma terra tão grande, realmente não tem como todos se reunirem no mesmo lugar. Então nós fizemos retiro de verão em 4 lugares diferentes. O retiro de verão naquele momento realmente é um trabalho para que pessoas que ainda não receberam a salvação possam receber a salvação. Então os irmãos e irmãs, eles derramaram os seus suores, eles se esforçaram para que pelo menos mais uma pessoa possa receber a salvação. Eles todos se esforçaram. Então, eu também vou falar sobre as notícias, as novidades de Havaí. Havaí, várias pessoas realmente, algumas pessoas se reuniram e receberam a salvação. Mas a igreja não está sendo realizada tão bem porque muitas pessoas se saem da igreja e depois retornam. Então não estavam conseguindo pregar o evangelho. Mas daqui a alguns anos atrás, realmente, o trabalho da evangelização está acontecendo novamente. As pessoas estão recebendo a salvação. E agora tem por volta de 70 pessoas que estão reunidas. Realmente todos vivendo a vida de fé. Então agora nós preparamos mais uma vez uma nova igreja agora. Então como todos vocês sabem, a casa realmente para construir um edifício lá é muito caro. Então nós compramos uma casa realmente bem antiga e fomos e reformamos ela toda. Então já que tinha um pedaço de terra por trás, então nós criamos realmente o lugar da igreja, o salão da igreja ficou realmente muito bom, fizemos a cerimônia e assim nós ouvimos a palavra. Havia realmente muitos jovens, então realmente o evangelho foi pregado realmente grandemente para todos eles. Realmente com grande esforço eles realmente faziam um trabalho voluntário. E realmente com grande esforço, realmente fogo, realmente eles se uniram para fazer o trabalho. Realmente haviam muitos irmãos e irmãs que receberam a salvação. Realmente que eles tinham esse trabalho de pregar somente o evangelho do Senhor Deus. Eu acredito que realmente muitos espíritos ainda irão receber a salvação. Consigo pensar no trabalho do Senhor Deus. Realmente nos Estados Unidos, em vários lugares o evangelho está sendo pregado, em vários lugares. E sabem os mexicanos, as pessoas mexicanas, dizem que dão por volta de 52 milhões de pessoas. Realmente é tão grande como a população da Coreia. E esse pessoal do México, não somente eles, mas sim realmente muitas pessoas que falam espanhol de vários países, realmente como a América Latina. Em várias regiões eles se reuniram. E tem pessoas que trabalham. E para todas essas pessoas, nós tentávamos realmente pregar o evangelho. E nós pregamos o evangelho para essas pessoas. Então nós passaram alguns anos, realmente mais várias pessoas latinas, por volta de 180 pessoas, elas se reúnem para viver a vida de fé. Mas no total dá por volta de 150. Realmente existem muitos irmãos e irmãs coreanas, mas bem mais do que eles, existem realmente bem mais irmãos latinos.
E assim, realmente, nos Estados Unidos, nós estamos realmente nos esforçando para pregar o evangelho para latinos nos Estados Unidos. Realmente, essas pessoas realmente latinas, elas realmente possam ter acontecer a vida realmente o trabalho da evangelização na vida deles, para que realmente possa acontecer esse projeto da salvação para todas as pessoas. Realmente, já que o tempo da retorno do Senhor está tão próximo, nós possamos fazer todo o nosso realmente o nosso máximo para que nós possamos evangelizar. Realmente na África agora também, nossos irmãos e irmãs, realmente dois pastores, eles têm por volta de 30 pessoas realmente que estão fazendo o trabalho de evangelização missionária. E eles realmente com certeza irão retornar daqui a um pouco tempo. Realmente pelo mundo todo, realmente em 75 países nós estamos evangelizando o trabalho do Senhor Deus. Nesse último tempo que o Senhor Deus planejou, nós recebemos a salvação. E agora o trabalho do Evangelho está para terminar. Mas realmente as pessoas que nunca conseguiram ouvir o trabalho do Evangelho, realmente para receber a salvação, realmente existem muitos espíritos que estão morrendo. E nesse último tempo agora, realmente num jogo de futebol, o tempo está acabando, mas existe um tempo adicional, não é? Então, como se fossem aqueles tempos adicionais, os minutos finais realmente é uma chance que o Senhor Deus está permitindo para nós, penso eu. Realmente a chance de nós pregarmos o Evangelho também não é muita. Realmente muitos espíritos que ainda não receberam a salvação. Realmente que nós possamos fazer o nosso todo para que realmente o nosso máximo para que eles possam receber a salvação. Realmente a conferência, o acampamento está tão próximo. Realmente todos os irmãos cristãos que receberam a salvação, que eles possam estar realmente empenhados para fazer esse trabalho do Senhor, de somente pregar o Evangelho. Realmente possam estar todos juntos realmente orando, todos juntos se esforçando, todos juntos se sacrificando, que possam realizar esse trabalho tão glorioso diante do Senhor Deus. Então, através da palavra que nós lemos hoje, realmente que nós possamos realmente saber esse realmente poder do Evangelho que salva os espíritos. Em Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo, ele estava andando por vários lugares para pregar o evangelho ali, e por fim ele desejava ir para Roma evangelizar. E o apóstolo Paulo, realmente o Senhor Deus disse para o apóstolo Paulo: vá para Roma para pregar o meu evangelho, para testificar de mim. E Roma naquele tempo, como vocês já sabem, realmente todos os caminhos dão para Roma, como vocês já sabem. Roma era o centro do mundo naquele tempo. E o apóstolo Paulo, ele para evangelizar para Roma, ele foi para lá. Realmente ele é devedor a todos os homens. E ele deseja pregar o evangelho para todos aqueles que estão em Roma. Realmente uma pessoa que é devedora, ela realmente com o grande peso da dívida dela, com grande responsabilidade para pagar essa dívida dela, como ela se esforça. Realmente para as pessoas que ainda não receberam a salvação, realmente é como se nós temos dívida e nós estamos para pagar a dívida, nós precisamos ter esse peso em nossos corações. Realmente é necessário desejarmos pregar o evangelho para Roma, como o apóstolo Paulo. Então se olharmos em Romanos capítulo 1, versículo 1, ele fala que esse evangelho é o evangelho do Senhor Deus. O apóstolo Paulo disse dessa maneira. E também em Atos capítulo 20, versículo 20, realmente o Senhor Jesus, realmente essa missão que ele permitiu, o trabalho da evangelização, da graça de pregar esse evangelho do Senhor Deus, realmente não considero nem a minha vida nem um pouco preciosa. Realmente esse evangelho da graça do Senhor Deus, realmente de manifestar esse trabalho do Senhor Deus, dentre de todos esses trabalhos, o maior trabalho diante do Senhor Deus é realmente aqueles espíritos que foram criados conforme a imagem do Senhor Deus, mas ao invés de ouvir a palavra do Senhor Deus, eles estarem ouvindo a palavra do diabo falsa. Eles pecaram grandemente diante do Senhor Deus e se afastaram. E agora somente resta o castigo e o julgamento eterno diante do Senhor Deus. Mas o Senhor Deus não abandonou os homens. E o Senhor Deus, desde o início, realmente desde o momento da criação, realmente com o seu objetivo, ele salvou os espíritos e permitiu a graça para que realmente esse povo realmente seja preparado para que possa entrar no seu reino. Ele permitiu seu Filho unigênito como forma de homem para morrer como sacrifício na cruz.
E assim, dessa maneira, realmente, todas as pessoas que estão realmente perdidas, se o Senhor Deus nos permite esse evangelho para que nós possamos pregar e salvar, realmente é o maior trabalho diante do Senhor Deus. Realmente um trabalho maior do que esse diante do Senhor Deus não vai conseguir mais realizar, penso eu. Realmente essa graça do Senhor Deus, nós temos recebido a salvação. Realmente, por que que o Senhor Deus nos deixou neste mundo, nós que recebemos a salvação? É para que nós possamos pregar o Evangelho. O Senhor Deus, realmente, através do sacrifício do seu Filho, realmente Ele faz com que esse trabalho do Evangelho possa realmente ser anunciado. Realmente Ele dependeu, Ele pediu para nós. Então, como é que realmente esse é um grande trabalho? Como aparece em Salmo 118, versículo 17. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Uma pessoa que recebeu a salvação, então agora ele está realmente... Quando morrer, ele irá para o reino do Senhor Deus. Mas qual é o objetivo do Senhor Deus deixá-lo neste mundo? Qual é o objetivo de estar vivo neste mundo? Realmente esse trabalho que o Senhor Deus efetuou para que esse evangelho possa ser pregado. Em Salmo 66, versículo 16, o Senhor Deus disse: Vinde e ouvi todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que Ele tem feito à minha alma. Então realmente essa grande graça que o Senhor Deus fez por mim, para que eu pudesse receber a salvação e eu poder ir para o céu, realmente não é eu ficar calado e ir para o céu sozinho, mas sim agora eu preciso pregar esse trabalho. Realmente, como eu já disse semana passada, quando o Espírito Santo ele vier, realmente através do trabalho desse Espírito Santo, nós seremos testemunhas dele até o final. Realmente o Espírito Santo ele virá testificar ao Senhor até o fim do mundo. Nós precisamos testificar também o Senhor, da mesma maneira. Realmente o Senhor Jesus, como Filho do Senhor Deus, veio a este mundo e morreu na cruz e ressuscitou. Essa graça do Senhor Deus, ela é testificada através do Espírito Santo. E como ela é testificada? Através dos santos que receberam a salvação. Se não for pelos santos que receberam a salvação, realmente o Espírito Santo também ele não consegue se aproximar dos espíritos mortos, das pessoas que ainda não receberam a salvação. Realmente o Espírito Santo, se não utilizar esse corredor, a porta, que é realmente o salvo, não tem como realizar esse trabalho da salvação para as outras pessoas. Isso não é algo interessante, impressionante? Realmente através do trabalho desse Espírito Santo, as pessoas que estavam mortas serem vivificadas. Esse trabalho nos foi depositado. Realmente com essa grande missão que nós temos agora, o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, versículo 16, ele disse: Realmente, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então você ter vergonha do evangelho. Naquele tempo, os judeus, eles realmente negaram o Senhor Jesus, eles crucificaram o Senhor Jesus. Realmente os grandes nomes, realmente pessoas com grande poder no judaísmo, eles disseram que o Senhor Jesus que morreu na cruz não era o Senhor. E eles, realmente todos aqueles realmente fariseus tão grandes, eles, além de matar o Senhor Jesus, eles perseguiram os apóstolos, eles expulsaram os apóstolos. Mas realmente mesmo com esse favor, realmente com essa situação tão difícil, eles pregaram o evangelho. Realmente dentre os judeus, os gregos também, eles realmente se gabavam do seu conhecimento, eles diziam que tinham conhecimento pelo mundo. Realmente, mas para todas essas pessoas, esse evangelho realmente parecia algo muito insensato para eles. É por isso que naquele tempo também Roma, eles tinham o maior poder neste mundo. Então todos eles realmente tinham essa grande conquista em seus corações. Então realmente, principalmente, especialmente em Roma, os cristãos que pregavam o evangelho lá eram desprezados, eles eram perseguidos. No tempo de Nero, realmente muitos cristãos eles são mortos, massacrados. Nós não vimos isso? O apóstolo Paulo, mas no meio de toda aquela dificuldade, ele disse realmente: eu não me envergonho do evangelho. Porque se eu me envergonho do evangelho, como é que eu vou pregar o evangelho? Então, já que eu não tenho vergonha do evangelho, realmente eu vou pregar esse trabalho do Senhor, essa salvação tão fortemente. Ele depositou a sua vida diante do Senhor Deus. Por que que ele fez isso? Então, porque que realmente esse evangelho é o poder do Senhor Deus para salvar para todo aquele que crê.
Realmente para todo aquele que crê. Quer dizer que não importa qual tipo de pecador, seja tenha boas obras ou não tenha, não importa o quanto grande pecado ele tenha, realmente não importa. Todas as pessoas elas podem ser salvas. Esse é o trabalho do Senhor Deus. Realmente, se você crer somente nesse evangelho, realmente aqueles espíritos que estavam mortos irem para o inferno, agora eles realmente podem, realmente do filhos do diabo, eles podem ter a vida eterna para não ter mais a perdição. Mas como é que nós podemos deixar de pregar esse evangelho? Então são essas palavras. Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então o Senhor Jesus em Mateus capítulo 8, realmente essa geração tão corrupta, tão suja, quem se envergonhar do Senhor e desse evangelho, quando o Senhor vier com os santos anjos para este mundo, ele terá vergonha deste homem. Realmente nós temos vergonha do Senhor Deus. Nós temos vergonha desse evangelho do Senhor Deus. Quer dizer que quando o Senhor ele vier em glória, o Senhor Deus terá vergonha de nós. Então nós realmente temos, Senhor, ele sente vergonha de nós, quer dizer que nós realmente somos expulsos diante do Senhor Deus. Então realmente qual é mais uma evidência de que nós recebemos a salvação? Que realmente essa graça que nós recebemos do Senhor, nós precisamos testificar. Então agora realmente por crer estou dizendo. Realmente todos os apóstolos deles serem presos e serem torturados, não fale. Realmente o que os apóstolos falaram? Realmente eles disseram, eu não posso deixar de falar tudo o que vimos e ouvimos. Então, realmente viver pelo Evangelho, realmente sofrer, isso é algo normal, realmente é algo feliz diante do Senhor Deus. Realmente não havia ninguém neste mundo que pudesse tampar as suas bocas. Então eles pregaram o Evangelho fortemente. Então este mundo é um mundo realmente muito mau, realmente muito sujo e corrupto diante do Senhor. Dentro do tempo do Senhor Jesus, aqueles realmente líderes realmente da religião, do judaísmo, como em Mateus capítulo 12, versículo 39, aqueles fariseus, eles foram para diante do Senhor Jesus e eles disseram, mostre-nos os sinais. E o Senhor Jesus disse, realmente essa geração tão corrupta e maligna deseja realmente sinais. Somente existe o sinal de Jonas para mostrar. Realmente Jonas, ele ter ficado dentro da barriga de um peixe durante 3 dias, depois de ser solto em Nínive, realmente ele foi para pregar o Evangelho. E os pessoal de Nínive, eles ao ouvirem essa palavra de Jonas, todos eles realmente, começando do rei, eles realmente se arrependeram dos seus pecados diante do Senhor Deus. E então realmente se tornou um lugar onde realmente o Senhor Deus permitiu o seu perdão. Então dessa mesma maneira, o Senhor Jesus, durante 3 dias no túmulo, debaixo da terra, quando ele entrasse e saísse, ele disse que mostraria que ele é o Cristo. Então, realmente o sinal que ele ia mostrar era esse. Mas por que ele disse para os judeus que eles eram maus? Realmente os judeus, eles eram muito bons, realmente pensar na religião ou no senso comum, eles eram pessoas boas, mas eles rejeitaram essa graça do Senhor Deus é o maior pecado. Eles irem contra o Senhor Jesus é um pecado que não pode receber o perdão. E ao ver do Senhor Deus, eles gostam mais da mentira do que a verdade. Então, mais do que o Senhor Deus, eles gostam mais do poder do diabo e estão presos no domínio do diabo. Então, como se fosse uma esposa que abandonou seu marido e está buscando um outro homem. Isso é realmente um pecado realmente tão grande de você adulterar, realmente de você idolatrar, igual outros ídolos, como no Antigo Testamento que os judeus faziam. Realmente os religiosos, eles parecem pessoas boas, estudiosos da Bíblia, da lei, parecem são pessoas boas diante do Senhor Deus, mas eles são realmente malignos, são adúlteros diante do Senhor Deus. Eles espiritualmente são maus, são adúlteros, mas e agora? Realmente neste mundo. Então as pessoas elas estão bem longe do Senhor Deus. É por isso que fica tão difícil de voltar para o Senhor Deus. Não, não é isso. É que realmente é essa grande graça que o Senhor Deus permitiu. Realmente o Senhor Deus ele permite eternamente a felicidade, a vida, a esperança. Realmente para que neste mundo nada mais vai existir. Realmente o Senhor Deus, ele mostra todas as coisas onde da carne irão desaparecer. Realmente todas as coisas, realmente dependentes da nossa vontade, são corruptas que irão desaparecer.
Então, mas este Filho do Senhor Deus, Filho unigênito, esse Senhor Jesus, dos mais altos dos céus, realmente nessa glória tão alta aí, realmente Ele veio para este mundo por causa de nós. Realmente esse pecador tão sujo, este mundo tão imundo, por causa do ser humano, recebeu todo o sofrimento, testes, dor, realmente por causa desses pecadores imundos. Realmente por causa desse pecado do mundo todo, porque esse Senhor que não tinha pecado nenhum, levou os pecados do mundo em suas costas e morreu na cruz. Realmente recebeu todo o sofrimento e a vergonha que o homem podia receber neste mundo. Ele morreu na cruz para retirar o pecado do mundo. E ele realmente venceu o domínio do pecado e da morte e ressuscitou. E depois foi levado aos céus. E agora, quando ele retornar como o Senhor de todas as coisas para este mundo, ele virá realmente para julgar este mundo, esse Senhor tão glorioso. Então, como é que nós podemos ter realmente vergonha do Senhor? Então, todos aqueles que se envergonharem do Senhor e do Evangelho, o Senhor também se envergonhará dele. Essa graça que o Senhor Deus nos permitiu, quão grande ela é. Esse Senhor realmente que nos salvou, como Ele é espiritual, realmente como é glorioso, como é o Rei de todas as coisas. Ele é o juízo final. Então, mas como assim nós vamos ter vergonha desse Senhor? Então, como é que nós podemos deixar de pregar esse Evangelho desse Senhor? Então, o apóstolo Paulo, ele disse realmente, eu não me envergonho do Evangelho. Porque para todo aquele que crê, realmente tem o poder do Senhor Deus da salvação. Realmente o poder do Senhor Deus de salvar os pecados, realmente é realizado através da evangelização. O de cruz erigiu, dela o dia fugiu, revelando vergonha e pavor. Mas eu amo a Jesus, que morreu nesta cruz, dando a vida por mim, pecador. A rude cruz. Então, o povo do Senhor Deus terem recusado o Senhor Jesus, o Cristo, este mundo todo o desprezou. Então, essa cruz amaldiçoada, a cruz tão sofrida, realmente ela pode lavar nossos pecados. E tem o poder de lavar nossos pecados para todos aqueles que creem. Então, essa cruz tão rude, ela realmente foi como sacrifício para os nossos pecados. Ela se tornou o caminho para conduzir para a evangelização, para a nossa salvação. Então, essa cruz tem o poder. Então, para todo aquele que crê, tem o poder do Senhor Deus. Se olharmos em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 8, o apóstolo Paulo ele foi para Roma para pregar o evangelho e antes dele morrer, ele escreveu realmente as cartas para o Timóteo. Realmente chamou o Timóteo como seu filho realmente do amor espiritual. Ele mandou essa carta para Timóteo. Então, em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 8, ele fala, realmente não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor Jesus, nem de mim, que sou prisioneiro seu, antes participa das aflições do evangelho segundo o poder de Deus. O apóstolo Paulo, como pecador, ele foi aprisionado, ele foi torturado, quase morreu várias vezes, ele teve nudez, ele não conseguia dormir, ele não conseguia comer, tinha fome, tremia, mas por fim, ele como pecador, foi levado para Roma. Durante 2 anos ele ficou realmente na Inquisição de Roma, pregando o evangelho e assim foi decapitado a sua cabeça. O apóstolo Paulo, ele disse, não te envergonhes de mim, nem da cruz do Senhor. Realmente, a cruz do Senhor, ela pode ser a mais vergonhosa, mas para nós, ela é um símbolo realmente que nos deu a vida eterna. Realmente é o poder do Senhor Deus. Quer dizer que o sofrimento do apóstolo Paulo não foi em vão. Então, realmente, você deve percorrer buscando o poder do Senhor Deus. Realmente, o poder do Senhor Deus trabalha junto com o Evangelho. Realmente, o trabalho do Senhor Deus trabalha junto com o Evangelho. E esse, realmente, você precisa sofrer junto com o Evangelho. Então, realmente, o Senhor, através do Filho do Senhor, que foi enviado para este mundo para sofrer, por causa do sofrimento, foi realizado o trabalho do Senhor Deus. O trabalho do Senhor Deus também vai ser realizado no cristão através do sofrimento. Então, nós nos sofremos mais, nos esforçamos, estamos derramando nosso suor
Então nós podemos salvar aqueles pecadores que estão indo para o inferno. Realmente todo esse suor que nós estamos derramando, ela com certeza vai se tornar mais preciosa do que um diamante. Então realmente como é que nós podemos ir contra esse trabalho? Então agora, nós todos estamos pregando esse evangelho. E para isso, que tipo de coração nós devemos ter? Então, em 2 Coríntios capítulo 9, vamos procurar. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Perdão, é 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Vamos ler todos juntos. Porque se anuncio o evangelho, não tenho o que de me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. O apóstolo Paulo, até os irmãos da igreja de Corinto, eles realmente desprezavam Paulo. Quando Paulo estava pregando o evangelho, realmente o povo de Corinto eles não ajudavam. Realmente, mesmo o apóstolo Paulo estando em Corinto pregando o evangelho, quem ajudava era realmente irmãos de Filipe, de Filipenses que ajudavam. Realmente, no meio de todo sofrimento, desprezo, o apóstolo Paulo pregava o evangelho, realmente sem valor. Realmente, e ele pregar esse evangelho, tem algo para ele se gloriar? Não tem. Então, mesmo que ele pregue o evangelho, realmente não existe nada para se gloriar. E ele realmente não falar, eu estou fazendo porque eu só vou fazer mesmo, de qualquer jeito. Não, realmente sempre teve algo dentro do coração dele. Falando espiritualmente, quer dizer que um empurrão, um push. O que isso quer dizer? Quer dizer que realmente essa responsabilidade de pregar o evangelho. De sacrificar todas as coisas por causa do evangelho. Que para que pelo menos uma pessoa receba a salvação, o coração de calorento desse jeito. Realmente esse coração estava dentro do apóstolo Paulo trabalhando. Então, se olharmos em Jeremias capítulo 20, versículo 9, Jeremias, ele diz: quando eu disser novamente que não irei anunciar o Senhor Deus, dentro de mim estará cheio do calor que eu estarei realmente abafado. Realmente ele não irá conseguir deixar de realmente pregar o evangelho do Senhor Deus. Porque realmente igual o coração dele está pegando fogo, realmente de tão abafado, ele não vai conseguir aguentar. Então uma pessoa que recebeu a salvação, realmente para aqueles familiares que não conseguiram receber a salvação, os seus vizinhos. Então se eles forem para o inferno, será que vocês não estão nem aí para eles? Realmente o coração de pregar o evangelho, vocês não têm nem um pouquinho? Então se for assim, precisamos pensar novamente. Por quê? Então essa salvação que eu recebi, ela está errada? Ou se eu perdi todo o meu coração de viver pelo Senhor Deus? Então mesmo que eu pregue o evangelho, eu não tenho o que me realmente gloriar. É uma obrigação, é algo que eu não devo deixar de fazer. O Senhor Jesus, realmente ele roubou a vida de alguém? Não, eu estou abandonando a minha vida da mesma maneira. Realmente eu estou depositando a minha vida para o evangelho. Realmente todos os servos do Senhor Jesus também. Não é porque alguém mandou eles, mas sim o Espírito Santo está levando, conduzindo eles para pregar o evangelho. Então, mas caso eu não pregue o evangelho, então, ai de mim. Então, ai de mim se não anunciar o evangelho. Essa palavra não quer dizer que você vai para o inferno. Quer dizer que você não cumpriu realmente a vontade, a missão do Senhor Deus. E se você for realmente vagamente deixar isso, então como vai se tornar um grande pecado diante do Senhor Deus? Então você não pregar é pecado. Vocês sabem disso, não é? Você fazer o mal também é pecado, mas se você não fizer as coisas boas também é pecado. Em Tiago capítulo 4, versículo 17,
Ele fala, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Você fazer a bondade do Senhor Deus, você sabe e você não faz, isso é pecado. Realmente você está sofrendo, você está pregando o evangelho para uma pessoa que está perdida para receber a salvação, é a maior bondade. Mas se você não faz isso, isso não vai se tornar um grande pecado diante do Senhor Deus? Em Ezequiel capítulo 3, versículos 17 a 18, o Senhor Deus, ele disse: Filho do homem, te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e avisá-lo-ás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, tu não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas seu sangue da tua mão requererei. O atalaia, ele está vendo os inimigos atacando. Ele precisa soprar a trombeta avisando o ataque. Ele precisa vendo os inimigos invadir e se ele não avisar, ele fala, o castelo já está perdido. Então isso realmente é uma pessoa que realmente que merece a morte, não é? Ou então esse atalaia, ele se fizer vagamente o trabalho dele, ele precisa receber um julgamento tão grande. Então só Ezequiel é o atalaia? Nós todos somos aqueles que sopramos a trombeta do evangelho. Nós somos aqueles que realmente as pessoas que ao outro lado e tem o julgamento, o inferno do Senhor Deus. O inferno eterno está esperando essas pessoas. Nós precisamos advertir as pessoas. Nós precisamos contar para todas as pessoas realmente que esse destino de receber o julgamento do Senhor Deus no inferno realmente precisam retornar. É por isso que é necessário de Cristo, é necessário receber a salvação. Então qualquer um que seja, que crê, ele pode receber a salvação. Nós precisamos pregar isso. Realmente a palavra do evangelho, trombeta do evangelho precisa ser soprada. Então se não for assim, realmente, ai de mim. Tá, alguns dias atrás, realmente no mundo todo, teve um noticiário bem grande na Tailândia. Os jogadores de futebol eram pequenas crianças. Elas eram um time que treinava futebol. Eles estavam indo junto com o seu técnico, 13 pessoas. E eles foram parar no meio de uma caverna tão profunda. Não sei se eles foram para realmente, como turismo, ver a caverna, mas eles caíram lá dentro e teve realmente uma grande tempestade e toda aquela caverna ficou preso, realmente cheio de água. E eles ficaram presos lá dentro da caverna. Então agora eles não podiam nem sair, não podiam nem entrar. Então agora somente restava a morte. Então, mas o Senhor Deus, como vocês já viram nos noticiários, então, realmente vários países, realmente muitos países, não é qualquer país, realmente vários países, realmente foram para salvar aquelas pessoas que estavam morrendo. Então foram vários realmente mergulhadores, vários médicos, vários socorristas. Então foram por volta de 90 pessoas que se reuniram. Por causa da coragem, do conhecimento deles. E mostrar a imagem eles salvando. Os 13 pessoas, sem deixar ninguém, eles salvaram a todos. E depois disso, o que os socorristas eles realmente fizeram? Eles ficaram tão felizes que eles ficaram pulando, ficaram gritando. Vocês viram eles se alegrando? E todos os cidadãos da Tailândia realmente batiam palmas. Eles ficaram felizes. O mundo todo, realmente, vários países enviaram mensagens realmente de parabenizações. Realmente, vocês olhando isso, vocês não sentiram nada? Muitas pessoas delas estão presas no realmente caverna do pecado, sendo levadas para o inferno. Se deixá-los, eles vão para o julgamento e irão receber a perdição. Então, mas nós realmente somos os socorristas que precisamos salvá-los. Então, como é que nós podemos salvar? Com que palavra, com que sabedoria, com que poder? O Senhor Deus ele já nos permitiu. Mas se nós não o utilizarmos, nós deixamos o pecador, realmente aquele perdido, ir para a perdição eterna.
Então isso não vai se tornar um grande problema? Então, realmente dentro da caverna, as pessoas que estão lá, eles realmente são vidas carnais. Mesmo que nós saibamos, depois de 10, 20 anos, eles todos vão morrer. Então, mas isso é vida. A vida de uma pessoa é muito mais importante, é muito mais preciosa do que de animais ou de plantas. Realmente, se existe alguém que mata, existe alguém que salva. O pecador, desde o início, ele é homicida, ele matou o espírito, ele levou à perdição do espírito. E esse pecador, o Senhor Deus é aquele que salva todos aqueles espíritos perdidos. Então nós agora precisamos estar ao lado do Senhor Deus, realmente fazendo o trabalho de salvar aqueles que estão perdidos. Em Lucas capítulo 15, versículo 10, ele diz que quando um pecador ele se arrepende, realmente existe uma grande cerimônia, alegria, festa diante do Senhor Deus. Então os socorristas, realmente eles estarem no meio daquele risco de morte, eles irem salvar. Realmente um estava fazendo um trabalho de socorrista e morreu. Realmente eu lembrei dessas coisas. Mas aqueles 3 eles conseguiram salvar. Realmente a vida daquela pessoa que morreu, realmente não foi em vão. Realmente esse evangelho é para ser pregado para nós. Realmente quantas pessoas morreram? Através do sacrifício deles, realmente muitos espíritos receberam a salvação. Em Atos capítulo 15, versículo 3. Então agora, esse evangelho que começou em Jerusalém, não somente para os judeus, mas sim para todos os gentios. Realmente várias regiões de gentios, eles foram recebendo a salvação. Aconteceu esse trabalho, e ao ouvirem essas notícias, as igrejas elas se uniam e se alegravam todas juntas. Então nós, quando estamos recebendo a conversação, ou estamos na conferência, ou estamos no realmente acampamento, quando o trabalho da salvação acontece, nós nos tornamos bem felizes, não é? Porque um pecador, ele se arrepender diante do Senhor Deus, se torna uma grande felicidade. Realmente nós estamos no meio desse pecado, nós também precisamos estar felizes diante do Senhor Deus. Então agora, realmente nós precisamos saber, realmente em vários lugares onde o Evangelho é pregado, esse trabalho do Evangelho ele é realizado, nós precisamos nos alegrar por isso que está acontecendo. Realmente porque esse é o trabalho do Senhor Deus. Não existe nenhuma felicidade maior do que esta. Então você resgatar a vida de uma pessoa realmente que só tem alguns anos de idade, realmente é importante, mas nós salvamos uma pessoa que realmente está morrendo, nós somos povo do Senhor Deus que vamos entrar para o reino do Senhor Deus, como é que podemos deixar de pregar? Então uma pessoa ir para o inferno, você não tem nenhum interesse, você não quer pregar, você mesmo seus familiares indo para o inferno, estando na porta do inferno, você realmente não quer salvar, você não faz nada por eles, não tem nenhuma vontade, nenhum coração para isso. Os cristãos que receberam a salvação, para pregar esse evangelho, eles se esforçaram, eles se sacrificaram, eles deram o seu máximo, mas eles não têm a vontade de receber a salvação. Realmente mesmo o evangelho ter acontecido, ele não tem o coração nenhum. O que ele está fazendo então? Por que ele está vivo agora então? Então eu vou falar para vocês, realmente se existe uma pessoa assim, é preciso realmente verificar a sua salvação novamente. Em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5, fala: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Realmente não é somente pelo conhecimento, não é somente pela cabeça, mas sim pela vivência, realmente pelas ações. Se nada muda, ele realmente precisa ver se ele é um verdadeiro cristão. Realmente o cristão realmente verdadeiro, santo, ele tem um testemunho, ele tem a evidência. O reino do Senhor Deus não está nas palavras, está no poder. Palavra qualquer um pode falar. Até o diabo ele testemunha. Então antes eu realmente ouvi pessoas que testemunhavam tão fortemente, mas ele era um caloteiro totalmente.
Então vinha para a igreja e testemunhava. Você olha os testemunhos, parece que é uma pessoa que recebeu a salvação. Mas ele utiliza isso para realmente calotear as pessoas. Então, aquela pessoa, aquela outra, ele pega o dinheiro emprestado e depois foge. Então, mesmo que não seja para isso, a salvação não é conhecimento, não é teoria. É vida, é poder, é realidade. E realmente sem a palavra do Senhor Deus não tem como existir realmente o poder. Realmente falar, eu recebi a salvação, passou vários anos, ele testemunha tudo isso, mas a vivência, a vida dele não ter realmente uma mudança através do Evangelho, ele precisa verificar, examinar se eu realmente recebi a salvação. Realmente tem a fé. E essa fé que você tem é verdadeira. Realmente é uma fé que tem vida, ou é uma fé morta. Realmente é uma fé em vão, ou é uma fé abandonada. Precisa ver se é uma fé que seu Deus ele considera. É necessário verificar. É necessário verificar a si mesmo, examinar e provar. Realmente, por que vocês realmente recebem tantos exames de saúde, mas por que vocês não querem examinar o espírito de vocês? O Senhor Jesus, ele está dentro de vós. Vocês não sabeis disso? Se vós realmente, para que não sejam abandonados, precisam verificar a si mesmo. Seja 100 vezes, seja 1000 vezes, é preciso verificar. Então agora, nós estamos realmente num momento tão crítico. Agora nós somos pessoas que estamos pregando o Evangelho. E nós, se somos cristãos, por causa desse trabalho de evangelização, nós precisamos nos esforçar, realmente dando o nosso máximo, trabalhar, seja realmente no trabalho, seja na feira, seja com a agricultura, qualquer tipo de trabalho que seja empresário, qualquer trabalho que você faça, tudo isso é somente um método, não é o objetivo de vida. As pessoas deste mundo, elas somente buscam todos os métodos, as vontades dessa vida. Elas querem ter uma casa boa, um carro bom, comida boa. Então como é que eu vou viver bem sem ter realmente cobiça dos outros? As pessoas, elas somente têm essa vontade, esse é realmente desejo que é podrecível. Realmente nós não somos assim. Realmente seja pobre, seja rico, qual é o problema disso? Realmente as pessoas, elas me elogiam ou me desprezem, tudo isso também não tem problema. Neste mundo, o Senhor Deus realmente já abandonou este mundo. Os cristãos, por que eles têm tanta cobiça assim? Então nós, neste mundo, enquanto nós estamos vivendo neste mundo, nós temos uma vontade, um desejo correto. Nosso objetivo é certeiro. Nós estamos amando o Senhor, nós estamos obedecendo a palavra do Senhor, nós estamos fazendo esse trabalho da evangelização do Senhor Deus. Nós estamos dando a nossa vida por causa disso. E então, agora, nós nesse trabalho realmente tão precioso do Senhor Deus, nós não devemos fazer vagamente. Em Hebreus capítulo 3, versículo 2, ele fala essa grande salvação. Como é que nós vamos dar as costas para essa grande salvação? Como é que você sabe que essa grande salvação você tem, mas você não tem realmente nem um pouquinho de preciosidade ou misericórdia por causa de outras pessoas? Realmente como está na Bíblia. Todos vocês realmente precisam realmente salvar o seu espírito, salvar o seu marido, salvar quem? Realmente você vai salvar os seus pais que estão com os espíritos perdidos? O que você vai fazer? Realmente esposa, realmente esposo que não receberam a salvação. Você é um cristão, você tem uma fé verdadeira. Você precisa mostrar quão exato e verdadeira é essa fé que você tem. Não é pelas suas palavras, mas sim pelas obras. Você mostrar que você recebeu a salvação. O que é isso? É você manifestar que você é um salvo. Então se não for dessa maneira, então você precisa receber a salvação, você precisa crer, você falar dessas coisas, mas se sua vivência, suas ações não são corretas, é só você mesmo crer sozinho muito bem então. Somente fala bem. Não crê de jeito nenhum. Então não, eu tentei evangelizar, mas ele não crê. Você precisa fazer até o final, evangelize. Se sua família, você evangeliza só algumas vezes, se você deixa só porque eles não ouvem, eles vão para o inferno, não é? Então por que você não evangelizou? Por que você não pregou? Ele fala, eu preguei. Eu preguei 3 vezes. Precisa pregar até o final. Até chorando, segurando. Se for com isso,
Você precisa fazer realmente essa pessoa compreender. Então, mas vagamente, será que vai dar? Eles não vão murmurar contra você? Então nós estamos realmente verdadeiramente nos esforçando. Realmente, através do poder do Senhor Deus, o Espírito Santo trabalhará. Realmente o trabalho do Evangelho tem o poder de salvar a vida das pessoas. Vamos procurar Provérbios capítulo 24. Provérbios. Versículo 24. Provérbios capítulo 24. Versículo 11. Versículo 11 e 12, vamos ler todos juntos. Se tu deixares de livrar os que estão sendo levados para a morte, e aos que estão sendo levados para a matança, se disseres, eis que não o sabemos, porventura não considerará aquele que ponderará os corações? Não o saberá aquele que atenta à tua alma? Não dará ele ao homem conforme a sua obra? Daqueles que estão sendo levados para a morte. Daqueles que estão sendo levados para a morte. Se nós deixarmos de salvá-los, nós não devemos deixar, nós precisamos salvar. Aquela pessoa que está na água sendo afogada, morrendo. Ela está no meio da dificuldade. As pessoas, ela pula lá dentro para salvar. Vai para o risco. Uma pessoa não tem medo nenhum e pula. Realmente os bombeiros que não têm medo do fogo entram dentro daqueles edifícios pegando fogo. Então, realmente, uma pessoa que está sendo levada para a morte. Nós não podemos deixar, nós precisamos salvar. Então, realmente, como você disser, eis que não o sabemos. O que é não saber? Falar, eu não sabia. Que relação que ele tem comigo? Então, realmente, como é que um senhor que considera todos os corações ele não saberá? Realmente, somente você bater no soco e matar, isso é pecado? Você salvar a pessoa que está morrendo, você não salvar aquela pessoa que está morrendo, você deixar isso é pecado. Na Tailândia, aquelas várias pessoas que estavam dentro da caverna morrendo. E algumas pessoas falam, morreram ou viver, por que vocês querem entrar lá para salvar eles? Por que vocês entraram lá dentro desde o início, hein? Deixa eu morrer porque entraram lá dentro. Se tiver esse tipo de coração, ninguém pode ser salvo. Muitas pessoas se reúnem e tentam pensar, como é que nós vamos salvar? Eles se esforçaram totalmente, realmente com toda a vontade de viver, realmente pregando o Evangelho. Então entraram realmente naquele lugar realmente tão profundo, vários metros. Levaram muito oxigênio. 2 pessoas, frente e atrás, protegendo. Eles levavam um por um para salvar, não é? Através realmente desse trabalho, se não tivesse esse esforço, como é que eles iriam receber a salvação? Tem como receber a salvação de qualquer jeito? Realmente tem como salvar as pessoas realmente por causa da sua vontade? Não tem como. É realmente necessário dar ajuda àquela pessoa que recebeu a salvação primeiro. Então eu não sabia disso. Isso é mentira. Por que você não vai saber? Então agora vai pensar. Quando? Como? Onde? Porventura não considerará aquele que pondera os corações? Não saberá aquele que atenta para a tua alma? Não dará ele ao homem conforme a sua obra? O Senhor Deus está olhando nossos corações. Não tem como enganar a sua consciência. Então o Senhor Deus conforme as obras de todos. Conforme qual obra? Não é obra de pecar, mas se você não fazer o bem, conforme essas obras, o Senhor Deus ele irá julgar. Existe o julgamento para os cristãos. Você não pregar isso é um grande pecado. Você precisa verificar, você precisa estar atento. O atalaia não soprar a trombeta e morrer. Realmente aquele grande pecador, ele ter morrido por causa daquele pecado.
Realmente esse pecado, esse sangue vai ser requisitado em suas mãos. Você soprando a trombeta, as pessoas ouvindo essa advertência, esse aviso e não retornaram, não fugiram. Então aí realmente existe a justiça em você. Você está limpo, porque ouviu as minhas advertências. Minhas advertências, você ouvindo ou não ouvindo, a palavra do Senhor Deus, o trabalho do Senhor Deus deve ser feito. Receber a salvação ou não, isso realmente depende daquela pessoa, mas pregar o evangelho ou não é nossa responsabilidade. Tá, agora esse trabalho é realmente tão precioso. Nós não devemos esquecer. Vamos procurar Salmos 49. Salmos 49. Versículo 6. Do versículo 6 eu começarei a ler, até o versículo 8 eu irei ler. Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles de modo algum pode remir a seu irmão, ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima, e cessará para sempre. Então quem depende das suas riquezas, realmente dos seus bens, as pessoas deste mundo é o quê? Realmente todas elas. Uma pessoa fala, eu ganhei dinheiro, uma pessoa está juntando dinheiro para viver, vem. Todas as pessoas são a mesma coisa, todas elas dependem dos seus bens. Não dependem do Senhor Deus. Eles realmente querem ser felizes por causa da fartura. Fala, já que eu tenho muito dinheiro agora, eu vou estar feliz por causa disso, eu me contento com isso. Então, realmente nenhuma pessoa realmente vai poder ser salva por ele. Uma pessoa que recebeu a salvação também, se tiver cobiça deste mundo, ele pensa, como é que eu vou ganhar dinheiro, como é que eu vou viver bem? Então é ele na casa boa, na comida boa, casa boa, vida boa. Mas nesse trabalho do evangelho, mesmo tendo sofrimento, ele não tem uma vontade de trabalhar, de sacrificar junto. Então ele vive realmente somente na sua bondade, na sua realmente feitos. Então nenhuma pessoa pode salvar a vida dessa pessoa. Então, realmente esse grande trabalho do Senhor Deus, realmente a redenção dele, realmente é para salvar eternamente. Em Mateus capítulo 6, ele fala que realmente a vida, o trabalho do Senhor Deus não tem como trocar com nada neste mundo. Não é a carne da vida dele que ele está dizendo. Realmente, se fosse a carne, realmente essa carne do homem e dos animais não importa nada, porque é a mesma coisa, porque se morrerem ambos vão para o pó. Então, Isaías capítulo 49, ele fala que eu realmente sou uma criatura preciosa diante do Senhor Deus. Eu sou um ser muito precioso. Então, porque realmente esse trabalho, realmente o filho que você tem é muito precioso para você. Seja bonito, seja feio, seja obediente, seja bagunceiro, já que tem a vida relacionada com os pais. Os pais somente podem amá-lo. Então o Senhor Deus tem criado o homem conforme a sua imagem, ele criou por causa do seu objetivo, da sua vontade. Então uma pessoa, uma, esse é o grande trabalho diante do Senhor Deus. Se não for essa a vontade do Senhor Deus, realmente como é que o Senhor Deus ele vai deixar realmente os seus filhos até a cruz para morrer por causa dos nossos pecados, para dar um preço tão grande? Será que existe um burro que faz isso? Por que o Senhor Deus ele deu seu filho unigênito para morrer por causa de pecadores como nós? Vocês já pensaram nisso? Não tem ninguém neste mundo, só tem eu aqui, mas o Senhor ele veio a este mundo para viver morrer por causa de mim? Então, realmente, quando uma ovelha está perdida, as 99 são abandonadas e ele vai buscar a uma perdida. O que significa isso? Uma significa nós. Cada um de nós realmente temos uma vida preciosa. Realmente, neste mundo não temos nada. Se nós tivéssemos somente um, o Senhor ele também teria vindo para nos salvar. Então, cada pessoa, por pessoa, realmente como é precioso. Então, lá fora, realmente aqueles embriagados, aqueles assassinos, aqueles ladrões, todos eles que são cheios do pecado.
Realmente todos eles podem ter essa salvação, porque o Senhor ama todos a eles. Realmente o Filho unigênito também morreu por causa de todos eles. Esses espíritos, cada um a um, como é precioso. Nós precisamos saber disso. Então, mas, para salvar aquele espírito, nós temos o coração de que, realmente eu posso morrer por causa disso. Eu estar preso realmente na minha vontade, além disso, eu estar fazendo a minha vontade, os meus desejos. Então, uma pessoa receber a salvação ou não, realmente pregar o evangelho, não fazer nenhum sacrifício, não fazer nenhuma vontade, não estar nem participativo disso. Eu, quando vejo essas pessoas, eu penso, será que essa pessoa realmente recebeu a salvação? Eu fico desconfiado. Eu penso, realmente, se aquela pessoa tiver recebido a salvação, será que realmente no meio daquele julgamento, naquelas tentações do diabo, ele realmente está preso lá dentro? O diabo pode não roubar a nossa salvação, mas ele realmente faz trabalhos realmente inúteis diante do Senhor Deus para nos atrapalhar. Ele faz com que as pessoas se prendam à glória deste mundo. Vive realmente dormindo ou acordando, ele fala, como é que eu vou viver bem, como é que eu vou comer bem. Até os animais eles pensam nisso. Como é que eu vou viver, como é que eu vou agradar ao Senhor Deus? Não, realmente nós precisamos pensar, como é que vamos viver diante do Senhor Deus, como é que vamos salvar mais um? Então em Judas, versículo 23, o Senhor disse para resgatar aqueles que estão no meio do fogo. Então agora, as pessoas que não conseguiram receber a salvação, eles estão no meio do fogo do inferno, eles estão sendo levados para lá. Assim como a mariposa que não sabe que vai morrer e vai para o fogo. É necessário salvá-lo, não é? Então todas as pessoas, esse trabalho do Senhor Deus de salvar foi efetuado. O Senhor Deus, ele deseja que todas as pessoas se salvem. A todos. Se olharmos em Mateus capítulo 18, versículo 14. Realmente no meio de todas as pessoas, realmente até os menores, a vontade do Senhor Deus, ele não deseja que se percam. Até os menores, até os mais sujos, até os cheios do pecado. O Senhor não deseja que o espírito deles se percam. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, o Senhor Deus, ele deseja que todos realmente recebam a salvação e cheguem ao conhecimento da verdade. Todos. Todos são pecadores. Todos são pessoas que estão no meio da perdição para serem julgados. Todos ele deseja que sejam salvos. Porque em Tito capítulo 2, porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Então, diante do Senhor Deus, os pecados que não podem ser lavados, não existe nenhum. Mesmo que tenha muito pecado, ele vai ser perdido eternamente? Não, não tem como. Realmente, as pessoas, elas irem para a perdição, é porque elas não compreenderam, elas desconfiam do amor do Senhor. Eles vão contra essa vontade da graça do Senhor Deus. É por isso que eles estão na perdição. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14. Então, um homem, ele morreu por todos. Então, Cristo, na cruz, ele morreu por causa de quem? Por causa de todos. Sem deixar nenhuma pessoa. Ele morreu por todos. Então, 1 João capítulo 2, verso 2, ele é a propiciação pelos nossos pecados, realmente para trazer a paz. Nós éramos inimigos com o Senhor Deus, mas agora, pela morte do Senhor Jesus na cruz, nós nos tornamos realmente amigos com o Senhor, fomos reconciliados. Não é por causa dos nossos pecados, mas sim por causa de todo o mundo. Então, realmente, já que as pessoas não sabem dessa verdade, elas vão para a perdição. Então, mas como é que vamos deixar a boca fechada sem pregar isso? Então, realmente, as pessoas deste mundo que não conseguem fazer esse trabalho, nós podemos fazer. Não tem como o presidente dos Estados Unidos salvar alguém com tanto poder que ele tem. Até a pessoa mais rica deste mundo não tem como salvar a vida de uma pessoa. Tá, até os cientistas eles fazerem os foguetes, mandarem para a Lua, mandar para Marte, eles não conseguem salvar a vida de pelo menos uma pessoa lá para os céus.
qual tipo de trabalho realmente, qual é a doença que o médico possa curar com tecnologia, não tem como curar a doença do pecado. O que as pessoas não conseguem fazer, nós podemos. Então, mas por que esse trabalho tão impressionante, tão surpreendente, você mesmo está abandonando? Então, o evangelho, ela é realizada realmente, é um poder para salvar todas as pessoas que estão perdidas. Vamos ver Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, do versículo 12. Porque não há diferença entre judeu e grego. Romanos capítulo 10, versículo 12. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele a quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, do que trazem alegres novas e de boas coisas. Realmente todas essas pessoas que foram chamadas, elas são preciosas, são ricos, o Senhor é rico para todas as pessoas. Todos aqueles que forem chamados, o Senhor irá salvar. Mas como é que as pessoas, elas vão ser chamadas se não creram? Não adianta pela boca você falar, Senhor, Senhor. Você precisa compreender essa fé e a graça do Senhor Deus. Então, se não existe quem pregue, realmente como é que ouvirão? Então, não tem como ouvir realmente, não tem como crer em quem não ouvir, não tem como ouvir se não tem quem pregue. Realmente é tão famosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz. Realmente uma pessoa que recebeu a salvação, ela realmente são aquelas que foram enviadas pelo Senhor Deus para pregar o evangelho. Nós dissemos isso na semana passada, vocês já esqueceram tudo isso? O Senhor, Ele realmente enviou a todos nós para realmente... Estamos pregando o evangelho. O Senhor Jesus, Ele veio a este mundo, foi enviado pelo Senhor Deus para pregar esse evangelho, para salvar as pessoas deste mundo. E agora o Senhor realmente nos enviou. Nós somos enviados do Senhor Jesus para pregarmos o evangelho neste mundo. Realmente nesse único país. Nós fomos enviados como embaixadores. Então, mas essa pessoa, ela descendo no aeroporto, ela fala, o que eu vim fazer aqui mesmo? E ele fica andando de um lado para o outro, de um lado para o outro, depois vai embora. Será que assim está bom? Uma pessoa que recebeu a salvação, por que ela está vivendo neste mundo? Porque tem um trabalho para ser feito. Buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e então as demais coisas vos serão acrescentadas. Então nós estamos pregando o evangelho para todas as pessoas lá fora, e agora por dentro nós estamos nos amando com o único coração, fazendo a vontade do Senhor Deus, obedecendo à vontade do Senhor Deus. Isso é justiça. Se fizermos isso muito bem, realmente todas as coisas que é necessário para a nossa carne, o Senhor irá acrescentar. Então nós não podemos viver a vida de fé ao contrário. Porque senão é só canseira. Aquilo ou isso, nada funciona. O Senhor Deus é aquele que realmente cumpre essa promessa. Mas se você não crê na promessa do Senhor Deus, você não faz, isso é o ser humano. João capítulo 5, versículo 25, o Senhor Jesus, ele disse, em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Aqueles que estão mortos por causa dos delitos, dos pecados, espiritualmente, eles ao ouvirem o Evangelho do Senhor Deus, eles podem ser vivificados. Quando nós recebemos a salvação, realmente teve um milagre surpreendente para nós recebermos a salvação, ou fizemos boas obras para sermos salvos? Não é isso. Então nós, por causa da graça, da palavra da graça do Senhor Deus, por cremos nisso, realmente nós que estávamos mortos por causa dos nossos pecados e delitos, Efésios capítulo 2, versículo 1, realmente nós que estávamos mortos por causa dos nossos pecados e delitos, fomos vivificados. Então realmente, enquanto esse evangelho ele é pregado, realmente o trabalho do Espírito Santo é salvar aqueles que estão mortos. Se olharmos em Gênesis capítulo 2, o Senhor ele criou o homem conforme a sua imagem, com a terra, e soprou ao ar de vento nas suas narinas, mas por causa dos seus pecados eles morreram. Porque eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal. Realmente o Senhor, ele disse, quando comeres, certamente morrerás. Adão morreu, mas o Senhor Jesus, ele é o Espírito vivificante.
Então o Senhor Jesus, ele morreu na cruz e acabou com todos os pecados dos homens na cruz. E ele se tornou o Espírito que vivifica. Então esse Espírito Santo, ele realmente faz o grande trabalho na evangelização do trabalho do Senhor Deus. Realmente o Senhor Jesus que ressuscitou, ele diz realmente, recebereis o Espírito Santo. Então agora esse Senhor Jesus que ressuscitou, agora o que ele vai dar para nós? O Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que trabalha junto conosco, realmente é onde é necessário ser pregado o Evangelho. Se o Espírito Santo ele não trabalha, não importa o quanto que nós preguemos, nenhuma pessoa pode receber a salvação. Então, mas se nós estamos pregando o Evangelho, realmente o Espírito Santo ele trabalhará junto conosco e ele vivificará aqueles que estão mortos. Então agora, este Evangelho faz com que o filho do diabo ele possa se tornar filho do Senhor Deus. Aquele pecador que ia para o inferno, ele vai diretamente para os céus, não é se torna cidadão dos céus. Então, onde que existe algo mais surpreendente do que isso? Em Números, capítulo 21, versículo 8 e 9. É uma palavra que vocês sabem bem. O povo de Israel, eles saíram do Egito. Eles estavam indo para a terra de Canaã. E no meio do deserto, eles reclamaram, dizendo que não tinha água. Murmuravam contra o Senhor Deus, dizendo, por que me tiraram do Egito? Era só deixar lá, porque pelo menos tínhamos o que comer e viver. Por que estamos sofrendo nesse deserto? E eles realmente reclamavam contra o Senhor Deus. Mesmo vendo o poder do Senhor Deus. Daqui a um pouco tempo, realmente a bênção, a graça, onde mama realmente leite e mel, a terra de Canaã está lá. Então, pelo poder do Senhor Deus, o Senhor Deus estava conduzindo. Quando tinha um pouquinho de dificuldade, eles já murmuravam. Já queriam matar a Moisés. Então, o Senhor Deus mandou realmente serpentes, víboras, para matar eles, porque o veneno se espalhava pelo corpo. Então muitas pessoas morreram sendo realmente mordidas, picadas por essas serpentes abrasadoras. Moisés ele orou diante do Senhor Deus e disse, Senhor Deus, por favor, pare com essas serpentes. E Moisés orou. E conforme a palavra do Senhor Deus, então essa serpente abrasadora, criaram uma serpente de bronze e numa haste. E para todos aqueles que forem picados por essas serpentes abrasadoras e olharem para a serpente de bronze, viverá. Então, de lá para cá, as pessoas estavam sofrendo, gritando, pessoas morrendo, gemendo. Mas de repente, ouviu uma voz bem grande. Uma boa notícia! Todos aqueles que foram picados pela serpente abrasadora, o Senhor Deus disse para olhar para a serpente de bronze que viverá. Então o que precisa fazer? O que as pessoas falam? Como assim? Precisa me passar um remédio, precisa me dar alguma coisa para tomar. Mas como assim olhar para a serpente de bronze? Aonde que existe algo tão absurdo assim no mundo? Todas as pessoas que não creram morreram. Mas todas as pessoas que saíram da tenda, se rastejando e olharam para as serpentes de bronze que Moisés ele pôs na haste, todos, na hora, realmente toda a dor saiu e eles foram vivificados. Então realmente foi o Senhor Deus que o fez. Realmente não é a serpente de bronze que estou no remédio. A serpente de bronze, realmente, não é por causa que é uma serpente, mas o Senhor Deus fez com que olhem para a serpente de bronze que viverá. É a promessa de Deus. João capítulo 3, versículo 14 e 15. Conforme a palavra do Senhor disse, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então essa serpente abrasadora é como o diabo. As pessoas são picadas por causa do diabo e estão indo para o inferno agora. Mas agora o Senhor Jesus criou realmente a serpente de bronze na haste, como ele morreu na cruz. O diabo colocando o Senhor Jesus na cruz disse, eu venci. Mas o Senhor Jesus na cruz disse, está consumado. Quem venceu? Lá na cruz, em primeiro vi a cruz, e as manchas na minha alma lavei. Foi ali com fé que vi a Jesus. Então, cruz, quando eu vi pela primeira vez, realmente todos os meus pecados, todas as manchas foram lavadas. Então, o Filho do Homem também deseja ele morrer na cruz,
Esse Senhor Jesus que morreu na cruz, Ele nos salvar, Ele tem poder. Ele nos olhar com a fé, nós podemos dizer que todos os nossos pecados foram lavados eternamente. Nós, espíritos mortos, fomos vivificados. Então, só de olhar podemos viver. Olhando para a cruz podemos viver. Qualquer um pode viver. As pessoas deste mundo podem viver, mas sabe o que elas pensam? Ah, se o Senhor Deus existe, Ele vai odiar uma pessoa como eu. Ah, eu só fiz coisas ruins. Ah, eu só roubei, eu enganei, eu roubei. Eu fiz, molestei algumas pessoas. Eu só fiz tudo de mal. Eu caloteei as pessoas. O Senhor Deus, Ele vai me odiar. O Senhor Deus não vai me aceitar. O Senhor Deus, Ele vai deixar uma pessoa como eu ir para o inferno. Eu já não tenho mais volta. Então agora, se eu vou para o inferno, mesmo que eu vá para o inferno, eu vou ver do jeito que eu quero agora. As pessoas, elas pensam desse jeito. Então, mas o Senhor Deus, Ele não deixa realmente nenhum pecado. O Senhor Deus, Ele não aceita nenhum tipo de pecado, porque o Senhor já salvou todos os pecadores. O Senhor, Ele não escolhe somente pessoas boas, não é isso. Quando o pecador está no seu pecado, o Senhor, por causa daquele pecado, morreu na cruz. Em Apocalipse, Ele disse, Ele nos amou. E por causa do seu sangue nos libertou. Então, Ele nos amando tanto, através do sangue do Senhor, Ele nos livrou dos pecados. O Evangelho tem a justiça do Senhor Deus. Através da fé. O justo viverá pela fé. Martim Lutero, vocês conhecem? Ele queria ser um juiz. Mas o amigo dele, ele estava andando pela montanha. E ele vinha embaixo de uma árvore. Ele fugiu da chuva. E caiu um raio naquele lugar e matou o próprio amigo dele que estava logo do lado dele. O Martim Lutero, a vida dele mudou. Ele falou, como assim pode acontecer uma coisa dessas? Ele largou todas as coisas. E naquele tempo, a Igreja Católica, ele entrou como padre. Se tornou um padre. A Igreja Católica, uma coisa bem especial. Ele se tornou realmente um professor tão importante. Então, mas dentro da Igreja Católica, todas as coisas que estavam pregando, ele realmente ganhou uma desconfiança. Se ele falar que você realmente orar ao Pai Nosso e seus pecados serem lavados, isso ele não conseguia entender. Então assim, em Romanos capítulo 1, versículo 17, o justo viverá pela fé. Então realmente todos aqueles que foram salvos pela justiça, pela fé, eles devem viver pela fé. Realmente somente pode ser vivificado pela fé. Ele conseguiu compreender essa justiça de Deus. Após compreender isso e receber a salvação, ele foi para a Igreja Católica, para o Papa, para toda a Inquisição, e ele realmente lutou contra eles. Ele criou o protestantismo. O protestantismo quer dizer ir contra. Quer dizer que começou uma nova religião. Então, realmente, ele pegou a Bíblia, realmente, que estava utilizando na Igreja Católica e traduziu toda ela, que estava para o alemão. Realmente, que estava em latim. E houve um grande trabalho do Senhor Deus. Essa palavra que mudou Martim Lutero. Romanos capítulo 1, versículo 17. Mas o justo viverá pela fé. Então, aqueles que foram salvos pela fé, eles vão ter a vida pela fé. Fé. Por isso que em Romanos capítulo 3, versículo 21, ele fala realmente, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, sendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos que creem, porque não há diferença. Então você ser justificado diante do Senhor Deus, isso é justiça manifestada por Deus. Justiça de Deus. Então, por cremos no Senhor Jesus, agora para todos aqueles que creem, realmente a justiça de Deus. Sem diferença, não tem distinção, seja bom, seja mau, seja gentil, seja grego, seja judeu, todas as pessoas elas são justificadas, quer dizer que todos os pecados são lavados. Nós temos aquele cântico, né? Aquele pecador tão sujo como eu, agora eu sou salvo dentro do Senhor. Quer dizer que um pecador se tornou um justo pela fé. Então agora, através da graça do Senhor Deus, somente pela graça de Deus,
compreender a palavra, se tornar justo pela fé. Então isso é o Evangelho. E então, Colossenses capítulo 1, versículo 6. Então esse Evangelho é por ter chego em vós, e vós terem compreendido perfeitamente. Por ouvirem esse Evangelho e por crerem verdadeiramente, essa justiça de Deus é manifestada. Então quando você ouve o Evangelho do Senhor Deus, a justiça de Deus, a graça do Senhor Deus é manifestada. Verdadeiramente a graça do Senhor Deus, quando nós compreendemos, nós recebemos a salvação. Essa graça do Senhor Deus, por cremos nós temos os pecados lavados. Quer dizer que por cremos nós podemos ser lavados dos nossos pecados. E são mesmas palavras. Então agora nós não podemos deixar de pregar esse Evangelho. Agora o Senhor Jesus. Ele diz para sermos testemunhas até os confins da terra. Nós iremos pregar o Evangelho para todas as pessoas do mundo. O Senhor Jesus, ele morreu na cruz, ele ressuscitou, e ele disse para pregarmos essa verdade. Em João capítulo 4, versículo 35, o Senhor disse para levantai os olhos e olhai para o monte, para os passos. Realmente, aquele que já colheu, ele já recebeu o prêmio e toda realmente a graça diante do Senhor Deus, e ele se alegrará junto com o dono. Realmente o Senhor Deus, ele se alegra de nós estarmos nos esforçando. O Senhor Deus, ele vai ser participante do nosso trabalho. O Senhor Jesus, ele morreu na cruz e ele realmente semeou a vida. E agora chegou o momento de colhermos. Agora esse momento de colhermos. Se nós realmente somos aquelas pessoas que estão colhendo essa graça do Senhor. Então nós somos aqueles que vamos colher o que o Cordeiro semeou. Então, mas se nós não colhermos, então tudo que o Senhor Jesus, ele plantou, tudo vai ser em vão. Agora toda a alimentação já está madura, mas o colhedor, ele não está indo colher. Então todo o esforço é acabado, é em vão, apodrece. Na colheita é necessário colher. Quer dizer que realmente o tempo da graça está acabando no momento de hoje. Então agora nós precisamos pregar esse Evangelho. As pessoas deste mundo, mesmo que não creiam, elas não se arrependem, elas desprezam a palavra do Senhor Deus, elas estão na perdição. Nós precisamos pregar essa verdade. Então agora o tempo do retorno do Senhor já está muito próximo. O Senhor já não terá mais a mesma paciência, a graça que o Senhor Deus permite para essas pessoas retornarem, porque haverá o julgamento do Senhor Deus. Então vocês realmente estão meditando a palavra, não é? Memorizando a palavra semanal. Então o Senhor, quando ele retornar como segundo advento, ele virá com vários sinais. Ele virá realmente na destra do Senhor. E todos aqueles que não estiverem sujeitos à palavra do Senhor Deus receberão o julgamento do Senhor. Realmente todos aqueles que não conhecem o Senhor Deus, aquelas pessoas que desprezaram o Senhor Deus, aqueles que conhecem o Senhor Deus, mas não ouviram a palavra do Senhor Deus, receberão o castigo. Então realmente todas essas pessoas, infelizmente, realmente, elas sem justiça, sem a graça do Senhor Deus, eles receberão o castigo do fogo eterno. O Senhor, ele esperou durante um longo período de tempo, está nos aguentando. O Senhor sempre ele está aguentando, esperando por nós, mas todos aqueles que desprezam essa graça do Senhor Deus, o Senhor, por fim, realmente sem poder fazer nada, chegará ao julgamento de Deus. Então agora nós precisamos pregar essa graça do Senhor Deus. Quando chegar no momento do acampamento, eu penso nisso. No acampamento, realmente, tem muitas pessoas que recebem a salvação, muitas pessoas, elas oram, elas sacrificam. Elas realmente querem fazer somente pelo Evangelho, para que pelo menos um espírito receba a salvação. Com esse único objetivo, eles se esforçam. Quando entramos lá dentro, parece que nós entramos no meio realmente do fogo. No fogo, quando nós colocamos qualquer coisa, ela derrete. Então, da mesma coisa, quando você coloca dentro da siderúrgica, você realmente derrete tudo e depois se torna uma nova criatura, uma nova forma. Então é por isso que realmente as pessoas recebem mais salvação nesse acampamento que nós temos, não é? Então é por isso que nós todos, nesse lugar do acampamento, nós precisamos saber quão importante é, quão realmente tem um grande objetivo do trabalho do Senhor Deus, o milagre do Senhor Deus que é manifestado nesse trabalho. Então realmente nesse acampamento nós estamos nos esforçando para a construção do edifício, das reformas, e agora no acampamento, todas as pessoas ao redor, nossos vizinhos, amigos, nós precisamos conduzir para que eles possam receber a salvação. Precisamos orar dessa maneira, nós precisamos nos esforçar. Eu estou nesse momento agora também para que o trabalho do Senhor Deus grandemente possa ser manifestado. Nós todos precisamos estar juntos, orando e trabalhando. Então mesmo que eu não faça agora, vai dar tudo certo, eu não preciso fazer.
Tudo isso é realmente o trabalho do Senhor Deus através de quem que vai acontecer. Se você não fizer, é somente prejuízo seu. Não pense que fazer somente coisas ruins é pecado. Você não pregar também é um grande pecado. Falar, eu não tenho nenhuma relação comigo, mas quando chegar no julgamento do Senhor Deus, você vai conseguir falar isso? Nesse momento também, realmente nós nos unimos, estamos juntos, nós precisamos ver esse trabalho do Senhor Deus. Vamos orar. Senhor Deus, Pai misericordioso, nós que estávamos no meio do pecado, de toda a perdição, o Senhor nos salvou. E para isso o Senhor derramou todo o seu sangue precioso para lavar todos os nossos pecados. Para que nós jamais recebamos o julgamento e o castigo diante do Senhor Deus. Agradecemos por essa grande graça, Senhor. Realmente essa grande amor do Senhor Deus, essa grande graça. Realmente muitas pessoas que ainda não receberam a salvação, para muitos espíritos nós desejamos pregar, para que muitos espíritos possam receber a salvação. Senhor Deus, grande desse seu grande trabalho, nós desejamos deixar tudo na sua mão, no seu trabalho. Realmente essa missão, essa responsabilidade que o Senhor Deus nos deixou, que nós possamos realmente sustentar e fazer. Que o Senhor possa estar junto conosco. Realmente nossos amigos, nossos familiares, nossos vizinhos que não receberam a salvação, que o Senhor possa conduzir para que todos eles possam receber a salvação. Que possa manifestar o grande trabalho do Senhor Deus. Senhor Deus, através da sua grande misericórdia, da sua mão, nós deixamos tudo, Senhor. Realmente para que nenhuma pessoa ao nosso redor, realmente elas todas possam, realmente não sejam perdidas, mas sim que todas elas possam ser utilizadas de forma realmente grandiosa diante do Senhor. Senhor, todas as coisas através da mão misericordiosa, nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ver o vídeo de anunciação para o nosso acampamento de verão. É de 3 minutos, então acabará logo. Vamos assistir. 아무것도 모르고 살아가던 나였습니다. 바쁘고 힘들게 살아가는 것, 그것이 인생인 줄로만 알았습니다. 그러던 중 말씀을 들어보자고 매달리던 한 사람을 만났습니다. 여러분들은 어디로 영원히 가실랍니까? 여러분들은 어디서 영혼을 보내실랍니까? 하나님께서 하나님을 알 수 있도록 하기 위해서 우리에게 가장 큰 선물로 주신 것이 바로 성경인 겁니다. 역사를 미리 쓴 나라는 이스라엘밖에 없습니다. 왜? 이스라엘은 여호와의 증인이기 때문에 그렇습니다. 사람의 자기 힘으로 천국 갈 사람, 구원받을 사람, 자기 힘으로 할 사람 한 사람도 없습니다. 그해 여름 성경을 만났고 살아계신 하나님을 만났습니다. 그리고 나의 죄 때문에 십자가에서 피 흘려 돌아가신 예수님을 만났습니다. 이제 내가 다시 예수님의 사랑을 전하려 합니다. 한 사람에게, 또 다른 한 사람에게. 한 사람의 영혼을 천하보다 귀중히 여기시며 모든 사람이 구원을 받으며 진리를 깨닫기를 원하시는 주님, 하나님의 말씀으로 영혼을 환하게 비춰주시고 살아계신 하나님을 알고 또 간절하고 겸손한 마음으로 주의 은혜와 사랑을 사모할 수 있도록 도와주시옵소서. 성령의 나타남과 능력으로 우리 마음의 감동과 변화를 허락해 주시기를 주님께 더욱 간절히 기도합니다. 진리의 말씀, 생명의 말씀으로 받아 믿음으로 역사하여 모든 사람이 다 구원함을 받을 수 있도록 도와주시고 인도해 주시옵소서. 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 올 여름 우리는 이곳에서 한 사람 그렇게 수많은 사람들에게 땀으로 눈물로 십자가에 달리신 예수 그리스도를 전합니다. 한 영혼의 구원을 바라며 모두가 함께 울고 웃는 이야기. 2018 학예수양회. 지금 전하러 갑니다.